Fala galera, aqui quem tá falando é o Fire. Aqui quem fala é o Mozendia. E vocês estão ouvindo o SempoCast. Hoje a gente vai falar sobre o Japão, de certa forma, porque a gente trouxe um convidado especial aqui. Mas antes dele, a gente tem o nosso querido amigo Alexandre Landucci. Tudo bom? Hoje a gente vai falar de Marte, quer dizer, do Japão, eu não sei. Ou pode ser as duas coisas. Olha que pecado. E pra falar disso, é um cara que conhece bastante lá o Japão, e a gente chamou ele justamente por causa disso. Uma ótima indicação do nosso amigo Landucci é o Renato Siqueira. Oba, e aí gente, tudo bem? Tô aqui pra responder as perguntas e pra falar o que vocês quiserem. Beleza. Tô aberto à discussão. Tranquilo. Isso eu acho que era, cara, não sei se era... sei lá, 91, 90, 91, 92, sei lá. Bem antes eu do acho boom, que era né? bem por aí. Era bem antes do boom. Mas e aí, cara, como é que foi esse lance da aula lá? Aí eu comecei a fazer cursinho de japonês. E aí, assim, eu fiquei 2 anos, não aguentei também. Eu falei assim, não quero aprender a escrever essa porra, não aguento mais. Vou me fuder, porque foi 2 anos, tipo, você tem que aprender 3 idiomas diferentes, que é o hiragana, o katakana e o kanji. São 3 coisas diferentes, completamente diferentes. E ainda sofria, tipo, bullying, entendeu? Porque era aqueles molequinhos do tipo, eu vou pro Japão e você não vai, sabe? Seu trouxa. Se você aprendendo essa merda, você vai ficar vendo desenho em casa, né? Cara, puta, desenho é coisa de retardado, vai ficar aí aprendendo por causa do desenho, você é idiota. Cara, e usa os 3 mesmo, ao mesmo tempo? Como é que é? Ao mesmo tempo. Você tem o hiragana, ele serve para escrever palavras em japonês, o katakana, ele serve para escrever palavras estrangeiras. Nossa. E o kanji é uma ideia. Tá. Você Nossa, junta cara. 2 coisas e elas formam uma palavra, mas sei lá, entendeu? Você junta coisas... Puta, preciso pensar num exemplo, mas sei lá. Os do Shinkenja, se eu não me engano, eram kanjis. Tem coisas em kanji que é do tipo, cara, sei lá, junta chuva com não sei o que e vira depressão, sabe? Uma coisa assim. Então, aí foi bem por aí, assim. Eu fiquei um tempo e falei, quer saber, não vai dar, não aguento, tô sofrendo aqui nesse negócio, prefiro ser nerd sozinho, sabe? Alguém, vou assistir meus desenhos, né? E aí é o seguinte, fui crescendo, Aí veio o pulo do gato. As pessoas que não acreditavam que esse japonês ia servir pra alguma coisa, olha aí, sofreram a consequência da falta de fé. Esse é o famoso chupa sociedade, né? Exatamente. O que o aprendizado do japonês te rendeu em termos profissionais? Cara, primeiro que assim, vamos juntar tudo. Eu em 2000, acho que 99, eu entrei pra Conrad Editora, que era a editora que publicava lá os mangás na época, fazia aquela Pokémon Club, Nintendo World, sabe? Que eram todas coisas japonesas, sem gente japonesa pra fazer, entendeu? E era engraçado porque eu passei, sei lá, quase 5 anos fazendo todas as coisas que eram, tipo, do Dragon Ball, as coisas que eram da Nintendo, as coisas que eram do Pokémon, porque assim, cara, precisa ler isso, cara, precisa não sei o que, se vira, sabe? E eu pegava essas coisas e eu estudava, né? Isso usava pra estudar. Eu entrei na faculdade em 99, e aí eu entrei na faculdade de letras. Então, tipo, cara, letras, o que eu vou fazer em letras? Eu vou fazer português. Uma coisa, uma obrigatória era português, a outra podia ser qualquer coisa. Japonês. Exatamente, foi podia ter sido inglês, minha mãe fala isso, por isso que ela se arrepende. Filho, você podia falar espanhol, entendeu? Até chinês, porque a China tá aumentando, tem aprender japonês por quê, entendeu? Mas não, por causa do Dragon Ball, o cara quer falar japonês. Isso que ela ficou forte. Eu consumia muito live action, muito anime, lia mangá, sabe? E assim, não era um expert em japonês, eu aprendia com essas coisas, entendeu? Fui absorvendo esses conhecimentos assim, culturais e tal. E na faculdade eu tinha uma base que não era exatamente do idioma, mas era uma base cultural, entendeu? Por que o japonês tem que bater na porta 2 vezes e fazer a reverência antes de entrar, entendeu? Por que ele tem que falar tal coisa e não outra coisa? Tipo, essas coisas eu aprendi, entendeu? Que ajudavam na questão de tradução, que você já tinha a base linguística. Você conseguia achar o contexto para aquelas informações que você tinha. Facilitava o trabalho, né? Verdade. Aí, assim, a gente... O Ricardo Cruz, que é esse cantor do Jump Project, não sei o quê, ele passou 1 ano no Japão, ele foi fazer uma coisa do Rotary Club e mandaram ele pra lá. E aí eu fiquei aqui em São Paulo e a gente era amigo, então a gente ficava trocando cartas. Na época não tinha e-mail, era tipo escrevendo cartinha. Oi, tudo bem? Eu tenho uma carta dele aqui, que engraçada pra caramba. Ô Renato, rapidão, cara, pera aí. Rotary Club, cara? Tinha umas coisas de intercâmbio na época. Mas, cara, eu sempre achei que isso era uma lenda mesmo, então funciona esse negócio. Funciona. Pô, cara. Luiz vai se inscrever amanhã. Eu tô saindo daqui agora
hora pra me inscrever, um abraço, vocês continuam gravando aí. Eu tava achando que era tipo uma lenda urbana. Eu achei que era lenda urbana, eu vi aquela... Tipo, Telex Free, Isso. Pirâmide, Jequiti. É, cara, eu via isso e não acreditava não, mas que bom saber que dá certo. E ele foi, entendeu? Aí nesse um ano a gente ficou se falando e tal, e ele gostava muito, foi a primeira vez que ele foi pra pedreira da Toei. Nossa. Ele fez, tipo, as pessoas com quem ele morava levarem ele de carro, sabe? Enfim, ele narrava essas experiências, ele mandava carta. E ele, muito filha da puta, te mandava as cartas dizendo, olha onde eu tô e você tá aí no Brasil. Otário, você tá aí vendo Dragon Ball e eu tô aqui na pedreira da Toei. Vou levar uma pedra pra você, por exemplo. Um pedrisco. Pode não. Porque ele trouxe um monte de pedra, cara. Olha isso. Ele contou, eu já tava trabalhando na Conrad, aí eu contei pro meu editor a história, o cara falou, não, fantástico, cara, é isso mesmo, vamos trazer esse cara, esse monte de pedra, vamos tirar umas fotos e tal. Sério, tipo, ele é um herói que era tipo o cara que foi na pedreira da Toei, entendeu? Então tinha a foto dele na pedreira e uma foto dele, tipo, na cama com um monte de revista e um monte de pedra. É igual aquele povo vendendo madeira falando que é pedaço da cruz, né, cara? Então. Cara, mas tem o mesmo efeito pro fã do Tokusatsu. Claro, pedra da mais. pedreira, cara. Olha aí. Mas aí a pedra da pedreira, eu tenho certeza que é a pedra da pedreira. É. Porque eu vi o cara Exato. pegando lá. Agora a lasca da cruz de Jesus, eu já não tenho Fala certeza. pedra da pedreira 3 vezes. Pedra da pedreira. Pedra da pedreira. Pedra da pedreira. Obrigado. Mas e aí, cara? E aí ele ficou famosão com as pedras, e aí? E assim, meu editor gostou dele e falou assim, vou chamar esse moleque pra trabalhar aqui também. Aí a tinha ele também, ele entrou, ele tipo, tava estudando na época, e falou, quer saber, vou entrar nessa redação, entrou e começou a fazer as revistas, porque na época era uma coisa muito... o pessoal que trabalhava na redação da Conrad eram os caras de bermudão e chinela havaiana, assim, sabe? Era uma coisa meio... Guerrilha, cara. Esquema de guerrilha. Total. E o pessoal era, sei lá, largadão, entendeu? Então ele tinha boas ideias, vamos trazer esse cara com um ano no Japão, deve ser um maluco, traz ele aí que ele também vai acrescentar. Era essa a ideia. E nesse tempo, entre 2001 e 2002, ele começou a falar, ele falava que ele tinha ido pro Japão, que ele tinha assistido um show do Hironobu Kageyama, que é o cantor das músicas do Dragon Ball, que eu adorava. Ele, não, cara, esse cara tinha que vir pro Brasil, e ele começou a arquitetar uma ideia em que ele conseguiria falar com o cara, entendeu? A gente não tinha essa ideia, a gente não tinha noção das coisas. Então, Quantos anos vocês tinham, mais ou menos? eu acho que eu já tinha uns 20, eu acho, 21. Já era mais velho, entendeu? É dessa mesma época que tem aquela famosa matéria dos animes. Qual matéria? Aquela matéria que a primeira vez que eu conheci o Renato, eu não fui numa cabine, eu não me recordo do que. Eu lembro de ter visto a cara do Renato e eu já conheço esse cara, eu já vi esse cara em algum lugar, mas não tava lembrando. Aí, semanas depois, tirando umas coisas do meu quarto, arrumando, eu pegando minha coleção de revistas herói, porque eu ainda tenho algumas, eu me dou com a foto desse sujeito com uma matéria. 100 animes em uma semana. Quê? Aí eu, que porra é essa, cara? Aí eu comecei a ler, e o Renato, quando ele trabalhava na Herói, ele fez essa experiência absolutamente maluca. De assistir 100 episódios diferentes de anime em uma semana, Tá sem repetir nenhuma. É sério essa história, não é brincadeira não é pra matéria não, que vocês inventaram isso. Né? Então, conta isso aí, Renato. Você vai ter que dar um pause, cara, na história e contar isso aí. Como é que foi isso, cara? Na verdade, o meu editor chegou e falou assim, olha, tipo, o anime tá bombando, tá ficando famoso e tal, não sei o que. Tinha gente falando que assistir demais dava problema, tinha gente falando que assistir menos ele também era ruim, né? Ele falou assim, quer saber? Fica assistindo e vê se você aguenta. Fica assistindo e vê se você aguenta. Olha que é isso, Te cara. usou de testes, né, cara? Ratinho de laboratório, cobaia. O desafio é o seguinte, a gente vai te dar 100 fitas, era tudo VHS na época, né? Tipo, eu trouxe Nossa. VHS, cara. E você vai assistir uma por uma, tem que assistir o máximo que você puder, entendeu? Porque tinha hora que, cara, nos primeiros dias, eu conseguia virar, entendeu? Mas depois eu falei assim, cara, na boca, vou morrer, tá ligado? É sacanagem. Só te interrompendo o seguinte, essa matéria tá numa revista, não vou me recordar que número é, mas se você procurar no sebo, você acha, triste ver o relato dele. Você vai ficando emocionado e sensibilizado pela situação. Porque você chega no final, você fala, meu Deus, esse cara é um herói. Eu passei essa semana assistindo isso e assim, eu trocava as fitas e falava, pô, e tinha série que era boa e tinha série que era horrível, eu tinha que ver, tá ligado? É matérias diferentes. Não eram. E eles escolheram aleatoriamente. Não tinha uma coisa do tipo, vamos pegar Dragon Ball, o cara ficou 10 anos assistindo e assiste tudo de novo. Não era assim. Tipo, pega e assiste, sei lá, coisas hentai, coisas de aventura, vai vendo tudo aí, se vira, cara.
Que loucura, cara. Assistindo, cara. Eu entrei nessa na piração, falei, vamos aí, vai. E eu tinha que narrar, então tinha horas que eu pegava e eu escrevia as coisas, eu tinha que fotografar, então eu fotografava o que eu tava fazendo, sabe? Tipo, comento. É tipo experiência mesmo, né, cara? Não é. Mas assim, foi legal, porque, cara, eu nunca mais vou fazer isso na vida. Eu espero que não. Eu não pretendo mais. Entendeu? Pô, você começa a ter umas sensações, entendeu? Tipo, você fala, puta, cara, eu tô cansado pra caralho disso aqui. Queria estar, tipo, no sábado de manhã, um puta sol, e você tá lá vendo desenho, sem dormir. Sua namorada querendo dar uma com você, e você tá lá vendo desenho. Não, amor, peraí. Porra, é foda. Mó virgão. As fitas protegeram a sua virgindade, né, cara? É uma foto da minha namorada na época comigo, sentada assim com uma cara de merda. Tem foto disso, é verdade. Tem mesmo, tem na matéria. Eu fiz aquilo lá e falei, cara, todo mundo que lê isso aqui vai me achar um retardado. Sabe qual... Essa pergunta que eu nunca te fiz é indelicada. Você recebeu bem pra fazer isso, cara? Você recebeu algum adicional de periculosidade? De, sei lá, de hora extra? Você recebeu bem por isso, seja sincero. Você já saiu de lá, pode falar. Foi só uma semana em casa, na verdade. Sabe, tipo, eu vou ficar essa semana aí vendo. Puta merda, só isso, cara. Não foi nem um a mais que você recebeu. Pelo menos um plano de saúde, né, cara? Se fosse assim, todo mundo era jornalista, mano. Pode crer. Eu desenho e vou ganhar um extra, da hora, vou ficar lá. Mas não é assim, né, a gente sabe. Essa minha introdução que eu falei que nós vamos brincar de conhecer Marte e tudo mais, é porque eu tinha um conhecido na faculdade que tinha conhecimento japonês, já tinha ido pro Japão e tudo mais, e quando a gente conversava sobre esse assunto, eu sempre gostei muito de cultura japonesa, não especificamente de tokusatsu e tal, porque isso é culpa de vocês. Otaku. Na verdade nem tanto, cara. Eu gostava muito, assim, enfim, na época já tinha visto todos os desenhos animados possíveis do Japão, já tinha passado o boom, não sei o que, isso é comecinho dos anos 2000. Isso é muito à frente do Renato maluco lá escrevendo, aprendendo a falar japonês nos anos 90. E ele me dizia que, a primeira vez que ele foi pra lá, ele teve a seguinte sensação: eu estou chegando em Marte, porque tudo é completamente diferente do que eu imaginava. Então por isso que eu fiz essa introdução. Que cultura é diferente, óbvio, né? Mas os costumes, a localização, a organização social das pessoas, enfim, a forma como a cidade funciona, até costumes banais e pequenos, como lugar para dormir, cumprimentos, etc., completamente diferente. Então a sensação era que você estivesse em outro planeta. Essa é a deixa pro Renato continuar. Então, aí, assim, o Ricardo voltou, começou a trabalhar na Conrad, né, onde eu parei. Aí ele começou a querer falar com o Kageyama, porque ele tinha ido no show, que ele achou legal e queria falar com o cara. E aí, porra, mas como você vai falar com o cara, bicho? Não sei, a gente tem que dar um jeito e tal, a gente tá trabalhando numa editora que tem um monte de revista sobre isso, a gente podia tentar falar com o cara, não sei o que lá. E aí, um dia, cara, eu só me lembro disso, ele tirou uma foto da gente. Tipo, ele e mais um outro cara da redação, e mandou, tipo, escaneou, mandou um e-mail. Nessa época já tinha e-mail. Mandou um e-mail pro Kageyama falando assim, olha, pra produção do show lá, falando, olha, nós somos brasileiros, já consegui escrever em japonês, ele tinha ficado um ano lá. Olha, nós somos brasileiros, nós adoramos a sua música, nós gostaríamos muito que você viesse pro Brasil e tal. E, cara, deu uma semana, o cara respondeu. O cara mesmo respondeu, obrigado, tal, não sei o quê. Pô, como assim o cara respondeu? Né? Aí ele respondeu, né? Aí, cara, aí começou toda uma ideia de, pô, a gente tem que trazer o cara tem que vir, ele tem que ver que o brasileiro também gosta das músicas, do desenho. Nessa época o Dragon Ball já tava começando a estourar na TV, então, pô, o cara era perfeito o cara vir. E aí foi nessa época que ele conheceu o organizador lá do Anime Friends, que é o Takashi, e aí a ideia era assim, vamos criar uma coisa que a gente possa, na cabeça do Ricardo, o evento não era pra ser um evento, o evento era pra trazer o Kageyama, entendeu? Pô, se o evento ia vender, era apenas desculpa. Entendeu? Não importava. Ele queria organizar um show do Kageyama, na verdade, é isso? Exatamente. E assim, a gente teve outros eventos de anime que eram, na época, em São Paulo, haviam alguns eventos, eles eram pequenos e tal, uma galerinha meio... Você sabia tudo, conhecia todo mundo, sabe? Entendi. E ele falou, não, a gente pode tentar fazer um show e a gente vai trazer mais gente, mas daí a gente vai ver como tem bastante pessoas que gostam disso, nananã. E aí... Ele conseguiu convencer o Takashi a pôr uma grana na brincadeira. Vamos trazer o cara e tal. E aí, cara, quando ele desceu em São Paulo, sabe, que a gente viu que era ele mesmo, era engraçado, a gente falava assim, velho, vai descer do avião um japonês qualquer com uma peruca laranja e vão falar que é ele. E quando ele desceu de verdade, a gente ficou chocado, assim, tipo, que caralho, é o cara mesmo, ferrou, a gente tentando falar japonês sem entender muito, sabe, eu não tinha muito traquejo com a língua, com vergonha, mas queria falar com ele, sabe.
E ele veio e, assim, se montou o evento, né? O evento daquele primeiro evento foi em 2003. E aí ficou famoso, o cara ficou famoso. E ele veio a primeira vez, veio muitos fãs, a galera gostava muito de Dragon Ball. E aí, lógico, depois virou tudo isso que é hoje, né? Que é um puta evento, um monte de artista que vem todo ano, vem matéria e tal. Foi nessa época também que veio o Hiroshi Watari, né? Exatamente. E aí, então, o Hiroshi Watari veio junto, na verdade. Eu acho que, se eu não me engano, o Kageyama que convenceu ele. Tipo, cara, vão lá que foi foda e... Inclusive se vocês procurarem no site do Hiroshi Watari, tem o blog dele em português, alguém traduziu, não sei quem foi o santo, mas tem lá a descrição dia a dia desse período dele aqui, desses dias que ele veio pro Brasil. Eu sei, eu já vi Você isso. e aí tem foto, inclusive, as coisas que a gente sempre gosta, pelo menos o que eu acho mais legal de sempre prestar atenção, é as diferenças culturais, ele falando, lá... as pessoas me conheciam pelo Spilvan, e aqui no Brasil era o Boomerman, entendeu? E isso é uma coisa que, pra ele, era uma coisa muito diferente e tal. E foi nessa época mesmo, ele veio no mesmo pacote, né, junto com o Kageyama pro show. Quando ele veio pra cá... Já você compra um e leva dois. Pacotão. Tipo, bom trabalho. Quando ele veio pra cá, ele trouxe um VHS, cara, super velho, destruído, assim, o negócio, em EP gravado, sem 6 horas, sabe? Aquela Nossa senhora. Vezes. Só que cara, era um backstage do Jaspion, gravado por ele, com uma câmera do tipo, grava eu aí, passa pra você, velho. E era um negócio que, assim, a gente exibiu antes de um show dele, mas foi a única vez em que aquilo apareceu em algum lugar. Depois sumiu, eu nunca mais vi aquilo. Tinha uma cena, cara, que era ele se jogando a pedreira, né? Se jogando numa montanha, numa explosão, e ele caindo. E quando ele caía num colchão, assim, não era um, sabe, não era um negócio fofo. Não era aquele balão gigante que eles usam hoje em dia, não, né? Era tipo um colchão, e assim, ele pula e cai exatamente cara assim no colchão, pá! E aí ele fica um tempo deitado, sabe? Morreu, né? Morreu. Mataram o sujeito. Ele caiu nesse colchão, e aí o diretor falou assim, aí, Watari, legal, muito bom, faz de novo! E aí ele... Faz de novo é mancada, porra! Faz de novo! O cara filmando o colchão, o Atari estatelado, assim, sem se mexer, cara. Que cruel do cacete. Faz de novo. E aí ele levanta, dá um tapinha nas pernas, assim, pra, tipo, limpar o que ele tava sujo de poeira, sei lá, e ele começa a subir o morro de novo. Você fala, porra, como assim, velho? E ele fala, pô, nessa época era desse jeito a coisa, sabe? Era muito... Corre que vai explodir, cara. Era meio assim. Sabe? Falando que, os Flashman era uma coisa meio assim, quando eram os atores sem estar transformados, quando era transformado, você bota um dublê lá, o dublê já sabe. Quando não é, os caras chegavam, e ele falou isso, quando eram os Flashman, era assim, corre, que vai explodir, entendeu? Não fica parado. Tem um monte de... Sabe quando eles correm no meio da pedreira e começa a explodir umas coisas em volta? Isso, Sim. Eu, tipo, cara, sebo nas canelas, entendeu? Isso aí é gasolina, sei lá eu. Desesperado, assim, quando explodia as coisas, sabe? É muito foda. Coisas que ele trouxe, sabe, de fora. E ele veio falar que a gente imaginava uma coisa muito mais fantástica, e aí ele falava, não, cara, quando você for ver o processo, ele é todo mecânico, ele é milimétrico, sabe? Aí, bom, ele veio mais umas outras vezes, o Kageyama veio mais um monte de vezes, e nisso eu tava terminando meu curso de japonês, e eu nunca tinha ido pro Japão, entendeu? Não tinha grana, tava, assim, tentei fazer bolsa de estudo, mas não passava, porque era meio burro também, entendeu? Tentou vender Herbalife? A galera não comprou. E aí eu peguei e falei, bom, fudeu, eu vou ter que juntar dinheiro, entendeu? Eu vou ter que parar por minha conta e juntar uma grana. E eu, assim, quando eu tava na faculdade, quando vinham os japoneses pra aprender português, aqueles estudantes de intercâmbio, ficavam comigo o ano inteiro, assim, sabe? Tipo, ia lá, dava volta, levava o cara nas baladas, trocava ideia, virava meu amigo. Então, o cara saía falando português e falava, pô, Renato, obrigado por ter me ensinado. E ele indicava o próximo. Tipo, ele faculdade e falava, fulano, você vai pra lá? Fala com o Renato que o Renato te ajuda e tal. Ele é um cara bem bacana, ele tá aprendendo japonês também. Até que um belo dia eu fui juntando uma galera, um grupo de amigos, os caras falaram, você tem que ir pro Japão. Sim. Vem aqui, sabe? Paga pra mim, hein? Assim, cara, mas eu não sei como fazer, não tenho como pagar hotel, eu não tenho onde morar. O cara falou, faz o seguinte, dá um jeito de pegar o avião e a gente se vira aqui. Nessa época, Renato, pro pessoal que tá ouvindo e sempre teve vontade pro Japão, tem alguma... O que precisa ter pra ir pro Japão? Isso. Fora, Amigo, óbvio, dinheiro... Amigo. Fora amigo e dinheiro pra passagem. Obviamente vai precisar de passaporte, mas precisa de um visto especial, alguma coisa assim, ou não tem essa necessidade? Hoje, tô falando hoje, você sabe. Então, na verdade, você precisa ter uma graninha pra ficar hospedado lá, precisa ter que dar passagem. O Japão, ele é diferente. Por exemplo, se for pra China, você vai pagar caro na passagem. Você vai pagar praticamente o mesmo valor que você ir pro Japão. Tá. Só que chega
China, velho, o dinheiro chinês é tipo 1 para 10 reais, sabe assim? O negócio tão desvalorizado assim que você fala, pô, você vai poder comprar um monte de coisa com pouca grana. E você vai pro Japão, a moeda é o contrário, entendeu? Você vai tomar um refrigerante lá de 600 ml e o bagulho custa 6 reais, entendeu? Preço de balada, hein? Nossa, preço de balada. E precisa de visto, alguma coisa do tipo, ou não necessariamente? Precisa de Pra visto. lá? E eles são chatos com visto. Eles querem que você prove que você tem renda, eles querem que você prove que você vai voltar, entendeu? Que você não vai pra lá perder e casar com a japonesa e vai ficar lá. Eles querem que você volte, entendeu? Tipo, eles têm toda essa... Eles fazem uma pesquisa nos seus antecedentes pra saber se você vai pra lá porque você quer visitar, entendeu? Na época em que eu fui, o iene ele tava um pouco mais barato na primeira vez e o visto, o cônsul, só tava acostumado a dar visto pra quem era tipo Nikkei mesmo, que ia pra trabalhar, entendeu? Que isso? Visto aqui não tem nada a ver que gosta de Dragon Ball, mano. Como é que eu vou dar visto pra ele? Ué, turismo, cara. Turismo. Turismo cultural. Turismo. O cara vai lá pegar o autógrafo do Goku. Desde essa primeira vez. Só pra contextualizar o pessoal pra saber. Primeira vez eu fui 4 vezes. Mas assim, eu fui 2 em que eu paguei e 2 as empresas pagaram pra mim. Aí eu fui. Aí eu vi vantagem. Aí é Aí luxo. eu vi vantagem na parada. Ô, Renato, a primeira vez que você foi lá, você se sentiu tentado em Lá arrumar, vai. a se juntar com a japonesa, assim, vou ficar aqui mesmo. Então, na verdade, a primeira vez que eu fui, enfim, eu consegui o visto, né? De um jeito milagroso, assim, porque eu juntei na época acho que uns 8 mil reais, 9 mil reais, uma coisa meio assim. E eu fui no consulado, levei essa grana que eu tinha, levei os comprovantes. Só que assim, uma amiga minha, uma dessas amigas que era tradutora, que veio pra aprender português, ela trabalhou numa prefeitura. Então ela pegou e escreveu uma carta, como se estivesse escrevendo uma carta pro prefeito, sabe assim? Então toda educadinha, falando, olha, esse cara aqui é legal, esse cara é ponta firme, ele me ensinou português, deixa ele ir pro Japão, sabe? Mesmo com a grana que ele tiver, porque quando ele chegar aqui, a gente vai se virar. Uma coisa meio assim. Uma carta de súplica, basicamente. Praticamente ajoelhada na frente do sujeito, falando ajuda o amigo tio, por favor. Eu entreguei essa carta pra mulher do guichê, assim, ela pegou, levou a carta pra dentro, demorou uma meia hora. Aí ela voltou e falou assim, ó, o senhor entra naquela portinha ali que o cônsul quer falar com o senhor. Ih, Puta merda, olha isso! Eu quando eu entrei, eu sabia o japonês bem vagabundo, entendeu? E aí o cônsul olhou pra minha cara e falou assim, essa carta não é sua, né? Não foi você que escreveu. Eu falei, não, é uma amiga minha. O julgamento pela cara desse sujeito. E era, tipo, o cara atrás de um vidro à prova de balas, grossão. Assim, porra! japonês. E aí eu, não, então eu tenho vontade de ir e tal. Ele falou, tá bom, me dá uns 15 dias que eu vou decidir. Foi uma coisa meio... Aí eu voltei E é assim até hoje? Então, eles são exigentes, é que hoje já não tem tanta gente indo trabalhar. Então, tá. eles estão mais com turistas, já estão acostumados a pegar o turista e falar, esse cara tá indo pra lá pra ver alguma coisa e tal. Mas É eles só ainda- você olhar a cara do sujeito. Você olha a cara do sujeito, ele tá com uma camiseta bizarra, tem um cabelo esquisito, tem uma barbinha, é meio gordo, pronto, ele tá indo fazer turismo. Enfim, passou esse tempo e o cara me deu o visto. Eu fiquei feliz pra caramba quando ele me deu. Só que assim, eu ia com esses 8 mil reais, eu já pensando assim, fudeu, eu vou chegar lá e esse dinheiro não vai dar pra nada, vai dar pro táxi, tá ligado? Vai dar... Vou e volto, aí- tchau. E aí é que entra a questão dos seus amigos, né, que você tava falando. Você já tinha uma galera lá que falou, não, você vai ficar em casa. Exatamente. Eu cheguei no Japão e o cara falou assim, chega no Japão, pega um ônibus e vai pra não sei aonde. E os caras não foram nem me esperar no aeroporto, cara. Olha que bando de filha Olha- da puta! Era Rapaz! vira. Você não tá estudando japonês? Se vira, rapaz. Pega o ônibus e vai. Aí eu peguei e encontrei com esse amigo meu que falou que ia me ajudar e com a namorada dele. E aí eu descobri que eu não ia ficar na casa dele, entendeu? Puta que Puta que pariu. pariu. Que amigo, hein? Que Parece amigo. parecendo Fica filme no de hotel. terror, cara. Exatamente, cara. Mas eu já fui, assim, do tipo, cara, foda-se, eu vou ter que ir, vou ter que me virar. Isso. E vai ter que me ajudar, não sei, vou dar um jeito. Vou virar Tava com primo. espírito, né? Mas fala a verdade, esse tipo de experiência forma caráter na pessoa. E, Você acaba cara- se virando, é obrigado a se virar na situação de risco. É o seu que está na reta, literalmente. Isso. Você fica mais cauteloso, você fica mais preocupado com as coisas, entendeu? Porque na verdade no Japão, quando você é estudante, você mora num apartamentinho, cara, que se você deitar e esticar as pernas, você bate na parede, assim, sabe? É minúsculo. Você ficou num desses, então. Então, aí eu cheguei, e aí esse amigo meu tinha namorada. Eu falei, porra, vou fazer o quê? Vou ficar dormindo eu e ele, a namorada dele? É um cômodo só, tá ligado? E aí ele Vai falou, saber o que passou na cabeça do seu amigo, né? Eu não conheço o rapaz, mas vai que, né? Olha o julgamento. É. aí ele falou assim, você vai ficar na casa de um outro cara, que eu não conhecia na época, chamava Massal. Você vai ficar na casa do Massal, pega sua mala, pega o trem e vai pra não sei aonde. Como pega o trem? Não sei, se vira. Compra ali o bilhete, compra e vai. Nossa, que bacana. Sério? E você fazer isso com ele aqui? Não. Mas é que, cara, pra ele era tipo um jeito de
Ó, você tem que se virar, e no Japão é assim. É tipo o Sr. Miyagi ensinando o Daniel San a lutar karatê. Olha aí, bela referência, hein? Foi bem agora, hein? Parabéns. Obrigado. É muito diferente as coisas, entendeu? O jeito de tratar é outro, sabe? O jeito de pedir as coisas é outro. Então, eu cheguei lá. Aliás, na verdade, eu fiquei uns 2 dias dentro da faculdade dele, escondido no quarto dos estrangeiros. Tipo, fica morando aí com o cara. Eu não conheci o cara também. Eu falei, ô, beleza, e aí? A minha sorte era que o cara tava comendo a russa do 6º andar. Olha aí, sempre tem uma russa. Casos de família, cara. Então ele ficava mais na russa do que no dele. Exatamente. Ele pegava e falava, ó, cara, dorme na minha cama aí e fica, sabe, que eu vou me virar lá. Eu vou dormir na cama da russa. Que isso, hein? E, cara, e foi legal, porque 2 dias como se eu fosse um estudante. Aí, no 3º dia, tinha um negócio de atenção na parede, assim, um aviso, né? Aí, olhando assim, o aviso era o seguinte, tipo, tem um cara dentro do negócio de hospedagem lá. Pô, chama Rio aquilo, eu não lembro direito como é que é em português, mas tem um cara dentro do hostel aí e eles ficaram o dinheiro das pessoas. Era uma coisa. É o brasileiro, a culpa sempre cai no brasileiro. Eu tava 2 dias, eu falei, pronto, cara, já vou. Aí eu não atendi a porta, cara, era muito engraçado. Ele tava lá comendo a russa, as pessoas batiam pra chamar ele, eu ficava num canto, assim, do tipo, não vou falar. que loucura da porra. Eu fiquei tempo, aí esse meu amigo pegou e falou, ó, você vai ficar na casa do Massal, se vira, vai encontrar o Massal. Aí peguei o trem, fui lá pra casa do Massal. Aliás, encontrei o Massal na estação de trem, e cara, no japonês não falava nada de português. E quando falavam umas coisas do tipo, pinto, buceta. Normal. É o português da Madonna, né? Assim, me perguntava coisas absurdas, assim. Cara, virou um dos meus melhores amigos, no final das contas, cara. Porque aí eu fui lá nesse... Ele tinha namorada na época, mas a namorada não ia, né? Porque, tipo, não ficava lá na casa dele, ele ia pra casa dela, enfim. E aí era um cômodozinho minúsculo também, cara. Tipo, pra você ter uma ideia, a gente entrava pela porta de entrada da casa e já tinha a cozinha. O corredor já tinha uma cozinha. Já era a cozinha em si. A parede era a cozinha. O outro lado da parede era o banheiro e, tipo, o ofurô, né? A banheira pra tomar banho. Nossa. Então era uma porta, tinha uma banheira e na outra porta tinha a privada, cara. Tipo, era uma... Nossa. Tá dando num armário, sabe? Lata de sardinha. Peraí, deixa eu ver se eu entendi. Peraí, a privada ficava dentro de um armário? É como se fosse um armário. Você abria a porta pra fora, a porta abria pra fora. A porta abre pra dentro, ela tem muito espaço dentro da casa, então ela abre sempre pra fora. Puta que pariu. Que é isso? É bem apertado, né? Basicamente, sei lá, vou lá dar uma cagada, fechava a porta do armário. Não, cara, se você cagasse, o prédio inteiro sabia, né? Porra. Pelo que você tá contando, a primeira coisa que você toma um choque é essa relação que as pessoas têm umas com as outras, que é meio na base do se vira. Se o cara tiver uma grana pra ficar num hotel, pra ficar num... Aí tudo bem, entendeu? Aí os caras vão lamber sua bunda se deixar, né? Se tiver dinheiro, é nem hotel em qualquer lugar do mundo. Aí é hotel, é outro esquema, né? Não é o mundo real, né? Eu tinha esses amigos que queriam que eu me sentisse como se eu estivesse no Japão, entendeu? Ó, se vira, o Japão é assim, entendeu? Chegou na casa lá do Massal e começou a se habituar. Qual foi o grande choque que você teve? A primeira coisa, fora essa coisa que as pessoas queriam que você se virasse no Japão. Você está no Japão, vai ser um japonês, mesmo não tendo olhos puxados. Vai Choque de cultura. Choque de cultura. Jogou o cara na água gelada e falou, acorda menino. Depois que você chegou lá, teve o choque. O que foi a primeira coisa que você falou, cara, isso aqui é muito diferente do Brasil. Isso aqui é completamente maluco pra mim. Um apartamento absolutamente pequeno, eu descobri que, bom, primeiro que assim, né, tudo muito limpo, tudo muito organizado, as coisas... Tinha umas coisas, por exemplo, todas aquelas coisas que você assiste nos animes e que você vê nos tokusatsu, sabe? O comportamento das pessoas, o jeito diferente de se tratar, eu vivia aquilo diariamente, entendeu? Entendi. Umas coisas engraçadas, por exemplo, tem uma coisa, eu assistia muito o desenho do Hayao Miyazaki. O Hayao Miyazaki era aquele Totoro, né? É. Sim. Essa ideia de pegar e distorcer as coisas, o que distorce, sabe? Ele pega uma coisa que transforma um armário num bicho, e o bicho, sabe, tem toda a aparência humana, aí fala. Uhum. Eu falava, cara, como ele tem essa ideia genial de distorcer coisas em que as coisas parecem humanas, assim, sabe? Aí, assim, eu tava no Japão, comecei a andar de trem, comecei a pegar a manha de andar, e assim, você... Chega no Japão, você não tem ninguém pra te atender, não tem uma bilheteria. Você vai lá na máquina, você bota o dinheiro na máquina, a máquina cospe um cartão, você entra com esse cartão no trem, e quando você sai do trem, você põe o cartão na máquina de novo, entendeu? Pra entrar e pra sair, você precisa apresentar o cartão. Ah, tá. Não é só entrada, né? Não é só entrada. É assim que ele comprova a distância que você viajou. Olha isso.
E aí ele faz a cobrança no cartão, é isso? Se você andar 10 km, ele vai te cobrar 10 km. Se você andar 20, ele vai te cobrar 20. Se você andar inteligente essa parada, inteligente. É, japonês, né, cara? O troco no Japão, ele é perfeito, assim, sabe? Tava lá 300 ienes e o valor era 236, entendeu? E 45 centavos. E quando a máquina cuspia, ela cuspia as notas e as moedas. Ah, muito bom. Ah, era um negócio que eu não entendia. Eu falava, cara, como é que o negócio sai moeda e nota do mesmo lugar, entendeu? Bom, deve ter uma pessoa aí dentro, sabe? Tem um Japinha lá dentro, contando, filha da puta. Olha o troco desse maldito, tem um monte de moeda. Chineses, cara. Tá tudo em moeda de mais barato. Um centavo de chinês, né? Até que um belo dia eu vi a máquina furar. O cara foi lá e a máquina deu um problema. Quando a máquina deu um problema, de repente, da parede, saiu uma lajota, assim. E desse buraco da lajota, da parede, do quadrado, saiu a cabeça de um cara. Puta que pariu, tinha um sujeito atrás da parede. Que isso, mentira, cara? Ele tá contado errado, peraí que eu vou devolver. E aí a cabeça entrou, saiu um braço com outro bilhete, entendeu? Não, velho, não é possível isso. Não que tivesse uma pessoa apontando lá, não é isso. Sim, sim. A eficiência que o cara pegou, furou uma máquina. Ó, essa máquina aqui tá engolindo, deu o troco errado. O cara já abriu e falou, senhor, seu troco tá errado. Saiu aquela cabeça de uma parede, assim. Para que essa cabeça, eu falei, pronto, é o Miyazaki, essa puta. Cara. Outra curiosidade que eu tenho. Comida, cara. A gente sabe que no Brasil a gente vive uma mania de comida japonesa, mas com o meu pouquíssimo conhecimento a respeito cultural, o Mozart não gosta. Também. Mas é a comida que se vende aqui, principalmente em restaurante, é a comida de festa, não é a comida do dia a dia. O nego não come sushi, sashimi todo dia no Japão. Como é que funciona pra comer lá, cara? Cara, e uma das coisas que eu descobri também é que é o seguinte, se eu quiser comer coisas muito baratas, absolutamente vagabundas, eu posso, entendeu? Eu achava que... Não vai morrer. Não vou morrer. Essa parte é boa também. Você comer no cara que vende churrasquinho miau na esquina, o cara não é sujo, entendeu? O cara não vai pegar e falar, eu passei no chão, essa carne eu vou te dar. Não é assim. Os caras são limpos, porque eles querem que você fique... Tem uma coisa no japonês que é do tipo, não faça coisas erradas pra não atrapalhar o próximo, entendeu? Então eu não... Assim, tem uma mentalidade do brasileiro que é o seguinte, eu pago um cari, mano, vou jogar o papel no chão, aí uma hora alguém vai varrer. É tipo essa mentalidade. Não digo que todas as pessoas são assim, entendeu? Mas rola muito, né? E no Japão é o inverso, entendeu? Tipo, isso tem muito a ver com a questão da guerra, né, cara? Ter união pra ressurgir o país, pra reconstruir, sentido de coletividade, somos todos unidos pra fazer a coisa melhor. É só você ver quando tem desastre, né? E essa coisa que você falou da comida, exemplifica bem, né? Pô, o sujeito que vende o churrasquinho quer fidelizar o cliente, né? E assim, ele cara, o comportamento, o tempo inteiro. Uma coisa que o japonês não tem é jeitinho brasileiro. Meu sonho. Sonho de todo mundo que isso não tivesse aqui. O cara pega aí e joga um papel no chão no Japão, é como se ele estivesse fazendo uma revolução. Joguei o papel! Cara, isso dá pra entender muita coisa dos monstros de Tokusatsu, que as pessoas podem achar meio bobo, assim, algum monstro de poluição, mas lá é uma coisa muito agressiva, né, cara? Cara, uma outra coisa que eu notei, falando desse negócio do próprio Miyazaki aí, é que as coisas fazem muito barulho. Pelo menos em Tóquio, cara, tudo falava. Você fala assim, esse senhor entrou na escada rolante, tome cuidado, segure no negócio pra não cair, né? Porra, como assim? De onde saiu essa voz? E assim, é uma gravação. E a gravação ligada num sensor, se passar 40 pessoas, ela vai falar pras 40. Mas tá falando da comida, essa coisa de comida que a gente tá acostumado com a coisa que é coisa de festa. Como é que funciona isso lá, cara? O que é o arroz e feijão deles, cara? Isso, como é que é o dia a dia da comida? Você falou que come comida muito barata, mas você vai no restaurante, o que você acha lá? Porque isso é uma pergunta de gordo. Eu sou gordo, o Luiz é gordo, então a gente precisa saber dessas coisas importantes. Curiosidade, né? Acho que eu comi sushi e sashimi uma vez, quando eu tava lá nesses 3 meses. E, no geral, cara, eles comem arroz sem tempero, aquele arroz gohan, né, que eles falam. Você come aquilo com legumes cozidos ou com uma carne assada, uma carne cozida, entendeu? Mas, assim, é sempre uma quantidade pequena, nunca é um... É por isso que japonês não é gordo, né? Tá explicado. E, assim, são sempre coisas pequenas, então as porções são bem pequenas. Você come aquele onigiri, né, que é aquele bolinho de arroz, que você... É uma bolinha de arroz do tamanho da sua mão, assim, coberta com uma alga, e dentro tem, tipo, atum, o frango, ou carne de porco, sabe, assim, é um bolinho de arroz. Sei lá, seria a coxinha deles, assim, uma coisa da sabe, cara, eu não passei fome, nem... Chegou no fim desse processo da viagem,
Eu acordava de manhã, eu pegava um bolinho desse de arroz e uma lata de café, pra você comprar aquelas máquinas, café com leite quente, assim, da máquina, sai. Olha isso. Meu café da manhã era um bolinho de arroz, velho, recheado com atum. Nossa, olha que bagunça no seu estômago. Café com atum. Cara, eu tava tão acostumado com isso que eu nem Não sentia. E uma outra coisa é que eles bebem muito chá lá, muito chá. E o chá, todas as coisas no Japão, quando o cara fala assim, ó, você vai tomar suco de limão, é suco de limão mesmo, é água e limão, entendeu? Não tem tipo, quando eles falam as coisas, eles estão falando 100%, eles dão muito valor pro sabor das coisas, entendeu? Entendi. Se o cara falar, isso aqui é carne crua de caranguejo, você vai comer carne crua de caranguejo, você não vai comer outra coisa. Não vai comer carne crua de caranguejo com 8 tipos de tempero diferentes e um molho de qualquer coisa. É aquilo. As coisas no Brasil, elas são muito temperadas, entendeu? Às vezes você come um doce, é pudim. Pudim é um negócio doce pra caramba, e você come lá. No Japão, quando uma pessoa come um pudim, o cara quase cai pra trás, entendeu? Tem diabetes instantânea lá. Por isso que eles têm aqueles doces de feijão, doces com coisas salgadas. É uma coisa comum ou também é coisa de turista que vem pro Brasil e a gente acha que é comida de japonês? Não, isso é comum. O doce de feijão, o doce de arroz, essas coisas, isso existe bem. Isso existe lá e é bem comum, assim. Mas tem outras coisas, assim. Todos os doces mesmo, o chocolate, você come chocolate lá, ele tem gosto de chocolate, mas ele não é aquele chocolate que é doce pra caramba, entendeu? É um chocolate com gosto de chocolate com um pouquinho de açúcar. O pudim, ele é feito diferente, ele tem menos açúcar, entendeu? Todas as coisas são feitas pra você ter um... Isso é tudo cultural, né, cara? Isso é tudo cultural. Se você for pensar, a porção pequena, é um país que saiu de guerra, então precisa racionar, comer menos. E essa coisa do doce causa diabetes. Né, é lógico que você tem que ter uma população saudável para estudar mais, para trabalhar melhor. Então é tudo uma questão cultural, né? Isso é uma coisa que eu acho muito bacana no Japão, que todos os elementos da cultura, eles são organizados de uma forma a fazer sentido no todo. Eu tô falando uma bobagem ou é mais ou menos isso, Renato? É isso mesmo. Tem uma coisa interessante, o pessoal toma muito chá lá. E chá é uma coisa padrão, assim, você nasce e cresce e toma chá pra caramba, entendeu? Fica adulto, você toma chá. E quando a Coca-Cola entrou no Japão, primeiro que ela tem uma linha de chás. No Japão tem uma linha de chá que é da Coca-Cola. Olha. E eles têm refrigerante deles. Só que assim, você não chega no Japão, você até acha aquela garrafa de 1,5 litro, vai. Mas você lembra, aqui no Brasil é engraçado, cara. Você já vai no Natal, no supermercado, tem aquela garrafa de Coca-Cola de 4 litros. 4 litros, é. Sim. No Japão não existe. No Japão eles vendem sempre em poucas porções. E aí, assim, eles começaram a perceber que eles estavam perdendo venda. Eles lançaram aquela garrafona grande e de 2 litros a garrafa não vendia. E aí começaram aquele de 600 ml, não vendia de 600 ml. E porra, mas a galera não toma refrigerante porque eles tomam chá. Então, o que eles resolveram fazer? Em vez de eles pegarem uma garrafona de 600 ml e vender ela em quantidade grande, eles reduziram o número de 600 ml e fizeram 2 garrafinhas de 300. Ah, sensacional. O cara compra 2 de 300, ele paga o preço de uma de 600, entendeu? Mas a quantidade que ele toma é muito menor e o cara leva isso na bolsa, na mochila, enfiado em qualquer canto, ele só pega e abre. Quando a pessoa gosta de Coca-Cola, entendeu? Eles tentaram mudar a estratégia de venda, mesmo sabendo que eles iam vender menos, porque eles estavam vendendo menos, entendeu? Tipo, vamos se adaptar a esses caras, porque não vai adiantar ter uma garrafa de 4 litros que eles não vão comprar, entendeu? E desses produtos que a gente tem aqui, que tem lá também, tem alguma coisa que só tem lá? Eu digo assim, produtos Coca-Cola, é um refrigerante de uma fruta de lá, ou sei lá, um chocolate, uma chips, não sei. Eles têm uma coisa lá, tem uma coisa engraçada no Japão, que eles têm muita grana, entendeu? Você chega, tem um monte de inventor no Brasil, um monte de cara inventando coisas o tempo inteiro, mas pra você fazer uma produção em massa de alguma coisa, você demanda dinheiro. Se você não tem dinheiro, não lança, entendeu? A gente fica comendo lá as mesmas marcas das mesmas coisas sempre. É difícil você falar, tem um negócio diferente. No Japão, sazonalmente, eles lançam coisas estranhas, assim. Eles começam, na verdade, assim, eu imagino que eles começaram lançando coisas normais, a gente já lançou tudo isso, vamos começar a lançar coisas diferentes. Então a Pepsi tá cara de pepino. Que Nossa, isso? velho, puta que merda. Isso, cara? Pepino com gás, cara, é isso mesmo? Chegou a provar, Renato? Então, não, eu tomei uma outra, na verdade, quando eu tava lá não tinha essa mais, já tinha passado. Vamos fazer o seguinte, então, vamos enumerar a coisa mais bizarra que você já bebeu lá e a coisa mais bizarra que você comeu lá. Então, cara, eu comi, no Japão, sashimi de carne de cavalo. Puta que pariu, cara. Parei Puta com merda. isso. Não. Parei com isso. Então, Nossa, mas e aí, cara? Então, não era ruim, isso que é o problema. Eu comi e achei bom também, né? Aí só depois o nego chegou em você e falou, sabe que você comeu? Cavalo. Então, eu falo orgulhoso pra todo mundo. E bebida, cara, eles misturam chá com álcool lá. Tem uma bebida que é chá com álcool que eles chamam de chuhai. É uma coisa assim, é uma bebida... true. Cara, eu não sei explicar direito o que é, mas é um chá
com uma dose de saquê dentro, uma coisa que é forte pra caramba, assim, você bebe e você já fica meio grog, assim. Ó, que foda. É bacana. E os lugares que você visitou? Os lugares, assim, inusitados? Eu tenho um Flickr na internet que tem 5.000 fotos do Japão. Tá aí Puta que pariu. Já Vai colocamos tá no link aí do post. Você falou dessa coisa de turismo, vamos pegar nosso grupo de interesse do Samplecast, que eu acho que é o que as pessoas têm mais curiosidade. O sujeito que vai pro Japão, imediatamente ele acha que ele vai descer no Japão e só tem isso. Mas vamos falar do bairro específico, Otaku, que tem de tudo. Akihabara. Akihabara, olha que bonito. Akihabara. Quando você chegou lá, eu imagino, bom, agora eu tenho que ir no meu interesse, quero procurar as máquinas para comprar aquele monte de coisa que vende nas maquininhas, nas bolinhas lá, e comprar um monte de mangá, anime e todo tipo de coisa. Você foi logo no bairro do Akihabara, logo que você chegou, ou você falou, não, eu vou deixar isso pro final porque eu quero ter bastante tempo para brincar nesse lugar? Não, na verdade eu acho que eu fui, sei lá, uma semana, 2 depois que eu tava lá, assim. Era um dos pontos turísticos que eu queria muito ver. Na verdade, eu tava com pouca grana, entendeu? Eu não podia chegar lá e pirar e comprar um monte de coisa como eu comprava quando tava na Liberdade, enfim. Uma coisa interessante, cara, é que quando eu cheguei em Akihabara, eu fiquei entorpecido. Imagino. Ficado louco, né? Tudo prédio de 5 andares. Então, você chegar na loja de boneco, é 5 andares de boneco. Nossa senhora. Uma loja de sei lá, de roupa, de cosplay, é 5 andares de cosplay, entendeu? É tipo uma coisa absurda, assim. Fui o primeiro dia e, assim, entrei nos 3 prédios, acabou o dia, sabe assim? Nossa, cara. No terceiro prédio, falei, beleza, melhor ir embora que eu vou ficar aqui, vai acabar o metrô, sabe? Depois, como eu fiquei lá 3 meses, eu morei em Tóquio 3 meses, comecei a ficar manjado, eu ia lá e já sabia o que eu precisava comprar, entendeu? Tinha amigo meu do Brasil, falava, cara, me compra sei lá, o álbum de figurinha da Copa de 79, eu ia lá e comprava, onde tinha, sabe? Eu já olhava e falava, vamos lá que eu sei onde tá. Tem muita coisa, de tudo quanto é tipo, de tudo quanto é jeito, de tudo quanto é formato, entendeu? Tem uma sex shop em Akihabara com um monte de coisa. Olha lá, Mozart. Um monte de quê? Coisas de sex shop. Ah, tá. Não, sim. Teve uma vez que eu entrei com um amigo meu japonês, esse Massal, a gente foi lá. E lá dentro ficam os casais, tem gente normal, assim. Não é que tem gente bizarra comprando as coisas, sabe? Como tem aqui, você tem aquela ideia de que você vai entrar no sex shop, vai chegar lá, vai estar, sei lá, uma pessoa criminosa ou suja. É verdade. Tá o frota lá, né? Vai chegar, vai estar o frota. A gente entrou no raio da sex shop, e aí, assim, até o terceiro andar podia entrar os casais. Do terceiro, eram 6 andares. Do terceiro pra cima não podia mais. Olha. Senhora. E aí eu falando, porra, cara, que tem nesses andares pra cima que só pode homem entrar? Não sei, vamos ver. A gente Massagistas. Cara, tipo, no 4º andar, tá calcinha suja. Calcinha... não, velho. Não. Vai lá o executivo que acha que, vou comprar uma calcinha suja pra cheirar na minha casa. Sei lá, entendeu? O cara vai lá e compra. E não é barato, cara. Aquela pergunta, cara. Comprou uma? Não. Era muito caro. Era tipo, sei lá, R$300 por uma calcinha, sabe? Nossa, velho. E o 4º andar tem isso. Eu fico com medo do que tem no 6º, mas tudo bem. Vamos subindo as escadas aí. No 5º andar, tinha só vagina de plástico. Era uma vagina de plástico de verdade, velho. Assim, eu vou confessar que eu comprei. Eu e meu amigo, a gente foi a única vez que comprou no shop. Olha aí. Essa parada, aí a gente foi e comprou. E aí era o seguinte, cara, é engraçado porque lá você entra, é um andar inteiro de vagina de plástico. E assim, eles têm um negócio que é uma lata, é tipo uma lata, você abre a lata, de um lado tem a entrada da parada, entendeu? Você abre a lata de um lado e aí você vai lá e, sei lá, entendeu? Faz as suas coisas Você lá. abre a lata, encaixa e acabou. Pô, é isso que você faz. Que beleza, que praticidade, hein? Assim, o que é engraçado é que é o seguinte, todas essas vaginas, elas têm... Algumas são, tipo, uma coisa do tipo tecnológico, o cara, isso aqui tem movimento de verdade, esse aqui simula um ânus. Então as coisas desse tipo, assim, Nossa, que pariu. Coisas do tipo o ânus da irmãzinha, sabe assim, o título do negócio é o... Que isso, cara? Esse mundo é muito maluco. Cara, engraçado no japonês é isso, cara. Você que morou lá, com certeza deve explicar pra gente todas essas coisas bizarras que a gente tá fazendo, que a Patrícia certamente, que está nos ouvindo, vai dar uma editada pra deixar livre pra memória. Eu queria que fosse cru, cara. Essa coisa toda dessas bizarrices e tudo mais, tem a ver com a repressão que eles sofrem? E aí eles explodem na arte e cultura deles? Na verdade, cara, tipo, o japonês, ele só é desse jeito mais fechado, que a gente acha que ele é fechado, entendeu?
porque na verdade ele não incomoda o próximo. A visão social, entendeu? Ele é um cara normal, assim, ele tá na rua, ele não atravessa no sinal vermelho, ele não usa droga, ele não bebe até cair, ele tem uma vida normal. Aí chega na casa dele, ele pode ser um cara que gosta de levar uma surra da mulher, entendeu? De comer cocô, sei lá, você não sabe. Então ele guarda a bizarrice pra ele não incomoda os outros. Exatamente, na casa dele, com as coisas dele, é outro esquema, entendeu? Quero saber o sexto, fala aí rapidinho. Não, qual é o Renato. sexto? O sexto tinha um monte de filme pornô, e um deles, engraçado, cara, porque esse foi um negócio que me chamou muita atenção. O filme pornô não era um filme pornô, era tipo, tinha, atrás da caixa, tinha as fotos do que estava acontecendo, né, do que é o filme. Sim. Assim, a mulher sentava numa cadeira de salão de cabeleireiro, e uma pessoa vinha com a máquina zero e raspava a cabeça da mina careca, tá ligado? E o último frame da última foto da atrás da caixa era a mina chorando. Assim, Mentira, era isso? fetiche de cara vendo o cabeleireiro cortando um zero na vida. Velho! Não, você tá me zoando. Parei com é esse mentira. mundo, parei. Eu tô pedindo férias desse planeta, eu tô indo pra Marte, de verdade. Que cara. isso, Parei cara? com vocês. Mas era Que isso, mas não isso, tinha velho. assim, ela não tava pelada, nada. Então, não. Era só isso. A mina, só que assim, você pega uma mina bonitinha lá, perfeita, Claro. e raspa zero na cabeça dela. Que isso, cara? Eu achei que você ia falar um negócio muito estranho, mas é mais, mais pois estranho é, que ser cara. normal, entendeu? Eu ia falar exatamente isso, pra mim é muito mais chocante, cara. Na verdade, a gente só te chamou aqui. Não, tô brincando. Mas é porque realmente a gente tem muita curiosidade de saber como é que é. Cara, Toei, conta pra gente toda a sua experiência lá. Foi, na verdade, na primeira viagem em 2007, 2008, na verdade, o Ricardo já tava... Ia ser o primeiro show do Jan que o Ricardo ia participar. E ele tava super nervoso e tal, e ele foi pra lá e ele falou, cara, você é meu único amigo brasileiro, a única hora que eu consigo falar português aqui é quando eu te encontro, vamos se encontrar. E a gente começou a sair junto, a comer, a trocar ideia e tal. Teve um dia que ele me ligou e falou, cara, o Atari tá a fim de encontrar com a gente, vamos aí com ele, ele anda com esses produtores, e é engraçado que assim, ele é velho, né, já fez várias séries, mas ele conhece todo mundo do meio, sabe? Então ele falou, vamos gravar e tal, vamos com ele que ele vai levar os caras e tal. E eu falei, pô, legal, vamos aí. E aí ele decidiu ir na sede da Toei, que ficava em Oizumi, se eu não me engano. Era tipo, você pegava um trem lá de Tóquio, andava 1 hora, e aí chegava nessa estação. É um pouquinho distante da cidade, não é uma parte muito... Não é o centrão, entendeu? É distante mesmo. A Toei Filme ficava na frente da Toei Animation, era muito engraçado. Assim, a gente, atravessando a rua, era a Toei Animation. Nossa. Chegou na Toei, a gente não teve que dar o cartão, a gente não teve que mostrar quem a gente era, ele teve que mostrar o passaporte. Ele simplesmente abriu a porta da garagem e entrou. Carteirou, vocês entraram na carteirada. Foi carteirada total. Cara, você entrava lá e pronto. E aí a gente entrou. Era um dia de janeiro, porque eles começam a gravar em janeiro, né? Tipo, se eu não me engano, as séries começam em fevereiro, é isso? Ou na última semana? E eles começam a gravar na primeira semana de janeiro, assim. E a gente foi exatamente nessa época. Era um frio desgraçado. E era inverno lá, sei lá, com 5 graus, sabe? E a gente entrou nesse lugar, o estúdio era um monte de galpão. E aí ele entrou esse galpão aqui é onde eles estão gravando os vilões. A gente entrou no galpão que era o lugar dos vilões do Hurricane. Não. Gekirendia, que eu vi pelas fotos, tem o Rio e a Melly. E aí assim, a gente entrou, chegou lá, tinha tipo aquele tambor pegando fogo, sabe? Puta, cara, era uma produção, assim, você tinha lá o vestido de soldado, tipo aqueles soldadinhos que levam a surra sempre, sabe? Bucha. Exatamente. Tinha uns 5 buchas, assim. Revelação bombástica aqui, vendo as fotos. O switch actor da Melly de Gekirendia é um homem. Tem uma cena na abertura que ela tá em pé e ela se transforma, buchas atrás, tem uma legião de buchas, entendeu? Eles pegaram, tipo, aqueles 5 caras e multiplicaram pelo cenário. É a magia da TV e do cinema. Olha isso. Uma coisa que foi interessante notar é que é tudo gravado de forma muito paciente, assim, cara. Isso eu achei foda, tá ligado? Tipo, todas as cenas, simplesmente não, grava de novo, não faz isso, não faz aquilo, vira menos, faz tal coisa. Então, por exemplo, a transformação da Merle, tipo, ela tava lá, vamos gravar. Eu não sei se tem umas fotos que estão nesse meu Flickr, em que ela tá, quando mostra ela no estúdio, ela tá com uma blusa de frio. Ela não tá só com a roupa da personagem, entendeu? Tem uma produtora que ficava dando essa blusa pra ela. Então vamos gravar só com outro cara? Vamos. Aí ela ia lá e cobria a mina. E aí vamos gravar ela se transformando. Aí vai a produtora, tira essa capa dela, ela fica na posição, faz a pose, aí gravando. Ela fala coisa, faz a pose, agora tira ela. Aí tirava ela, vinha o cara vestido de monstro, o cara vestido de monstro fazia a mesma posição que ela,
o cara falava com voz de homem, entendeu? As frases, e essa frase em cima do monstro é dublada por ela. Tipo, o cara chega... Que loucura! Dela e ela dubla ela falando. Então, cara, é uma coisa que, assim, vendo o negócio, parece chato pra caramba, na verdade. Você fala assim, caralho, tipo, tinha um pouquinho, não, tá errado, faz de novo, entendeu? Entendi. Gravar uma cena, por exemplo, que era essa parte, que era uma cena dentro do QG dos vilões, e essa gravação era feita várias vezes sem parar, assim. Que no fundo tinha uns caras vestidos de monstro. Porque a gente olhava na série, você fica achando que é uma estátua, tá ligado? Um cara vestido. Então, um cara vestido. Então, quando cortavam os takes pra fazer alguma coisa, os cabeças começavam a fumar. Tipo, tirava... E era muito engraçado, a gente começou a notar essas coisas porque eram detalhezinhos que ficavam rolando pelo cenário. O Ricardo pegou uma máscara e colocou, sabe assim? A gente começou a mexer nas coisas. Brasileiro não consegue ver um negócio parado, sei lá, fuçar e zoar os caras. Vai lá ver. Engraçado que, assim, a produção fora da câmera é uma produção de gente veterana, assim, os caras estão gravando desde o primeiro. Por isso que você percebe que quando você olha um tokusatsu de um pro outro, a mudança de ano, esse ano vai ser tal tema, tal. Você percebe que na movimentação dos dublês tem coisas ali que você já viu, na verdade. Eu não sei se você tem essa noção, se vocês têm essa noção, mas você olha, bem, esse ano vai ter Kung Fu, no ano que vem vai ser Kenpo. Isso. Uhum. Percebe que entre a movimentação de Kung Fu e a movimentação de Kenpo tem padrões que são os mesmos, porque são os mesmos, cara. Entendeu? Eles estão ali, e assim, você olha pro cara que faz a Merle, que é o monstro, um cara meio marombadinho, assim, sabe? Assim, porque o cara tem que rolar no chão, tem que pular. E esse cara, ele tá treinado pra isso, entendeu? Então você percebia, você olhava pros caras ali, eram uns caras meio marinheiros, assim, sabe? Um soltava dente, os outros estavam todos estrupiados, assim, sabe? Fora da câmera, você percebia que pô, esse cara aí é o cara que corre na explosão, sabe? Que é o... Tem apitos que correm na explosão. Tinha um cara lá, que era o diretor, que ele era um cara muito... É um cara que tá desde os primeiros, assim. Eu não me lembro o nome, assim. O Ricardo conversou com ele pessoalmente, assim. O Ricardo conhecia, sabe, assim, tipo... Foi lá e cumprimentou o cara e tal. E esse cara, ele fez parte da história, assim. Então, o que eu achava interessante desse cara em si é que ele tinha um puta de um bom humor, assim. Um cara velho, sabe, com mais de 50 anos, gravando essas séries que mudam todos os anos e sempre estão usando atores jovens, às vezes e tal. E o cara com uma puta paciência, brincando. A gente entrou lá e ele continuou brincando, como se estivesse brincando com os atores. Eu olhava pra cara da gente e falava, pô, vocês estão aqui, vocês nunca vieram aqui, né? Vocês querem... Aí falava assim, ele mandava os caras falarem inglês com a gente. Fala inglês com eles, que eles não falam japonês. E o cara vinha com puta sotaque nada a ver, a gente dava risada, sabe? E ficava fazendo brincadeira, sabe? Vocês estão com frio e tal, a gente passa frio todo dia aqui dentro, né? E ficava assim, gravando e ao mesmo tempo fazendo uma piadinha ou outra com a gente ali. Vou juntar duas perguntas numa. Aproveitar essa coisa do cara que deve ter tomado, nossa, brasileiros aqui. A gente sabe que hoje o pessoal do meio, os cantores, imagino que até as pessoas que façam as séries, devem saber que no Brasil existe um público pra isso. Primeira vez que você foi pra lá, você falava, olha, eu curto essas coisas, eu assisto, vim pra cá porque eu assistia Dragon Ball quando era pequeno, conheço os tokusatsu, blá blá blá. Era um choque pro japonês comum, falar, nossa, brasileiro gostando disso, o que tem a ver? Lá no começo, eu contei essa historinha lá no começo. Quando o Kageyama respondeu pro Ricardo, ele achou um absurdo aquilo, entendeu? Ele respondeu do tipo, cara, como assim? O cara me manda uma foto dele com os amigos dele, falando que ele ama as músicas do Dragon Ball e o cara não é japonês, entendeu? E escreveu em um japonês pra mim. Então essa coisa era um choque. Eu acho que muita coisa mudou, na verdade. Por exemplo, o Kageyama veio pra cá mais de 8 vezes, eu acho. Cada vez que ele vem, o que outros cantores vinham, eles levavam pra lá essa... Olha, os caras lá são loucos, eles gostam disso mesmo. Hoje as pessoas têm mais noção realmente de que no Brasil tem um público fiel e que realmente é a galera que curte e tem os eventos e tudo mais? Os caras do meio, eles sabem. E o que é mais engraçado é o seguinte, essas pessoas que vieram pra cá várias vezes, elas estão levando um pouquinho do Brasil pra lá. A impressão delas também foi mudando, entendeu? Uma prova bacana disso é o Kyoryuja, sabe, essa desse ano? Sim. Pra poder se transformar, que o nome da música de abertura é Vamos Lá. Mucho! Eles misturaram com o espanhol. Tem uma coisa engraçada, que é o seguinte, eles têm uma transformação agora que se chama Carnaval. Tem aquelas ombreiras, aquelas coisas. É o Power Up lá. Vocês estavam lá na gravação, e tem um negócio que você contou no teu videocast, Renato, que eu queria que você repetisse de novo, que é o momento que vocês estavam lá na gravação e chegou um switch actor pra dar uma cantada numa minazinha de uma série, e ele levou um fora inacreditável. Então, essa daí é a Mad Pink do Mad Ren. Ela
Se eu não me engano, é a série do ano anterior. Se eu não me engano, é verdade, acho que sim. E o nome dela é a Yumi Beppo, o nome da atriz, né? E, cara, ela é linda, ela é lindíssima, assim. Ela entrou lá e tal, e aí o diretor mandou ela ir falar com a gente, vai lá falar inglês com eles, entendeu? Você fala inglês, fala com eles. Ela foi falando com a gente, foi conversando um pouquinho com ela, e aí colou esse cara. Falou, pô, mas você falou que ia sair comigo, não sei o quê. Por que a gente não combinou? A gente combinou, mas você não respondeu, por quê e tal. E foi engraçado, porque ela virou pra ele e falou assim, olha, eu não tenho tempo de sair com você, eu não vou sair com você, sabe? Assim, tipo... Ela respondeu, mas respondeu com uma intimidade, assim. Quando ela entrou no estúdio, ela já conhecia aquelas pessoas, porque quando ela gravou a série dela, ela ficou 1 ano gravando com as mesmas pessoas, entendeu? Aquele grupo ali que fica fora da câmera, ele não muda, entendeu? Eles estão contratados ali for life. Eles vão ficar ali até um sair e falar, ó, vou me aposentar entre o outro aí. Teve uma outra coisa que o diretor perguntou pra ela, falou, você tá fazendo o quê? E aí ela pegou e falou assim, eu tô tentando gravar pra ser uma personagem do filme de Kamen Rider. Ela ia ser tipo uma mocinha de um filme do Kamen Rider. E eles estavam fazendo aqueles castings, sabe? Pra tentar achar... Audição, isso. E aí falou, vim fazer um casting e tal, aí me falaram que estavam gravando aqui, eu vim pra cá pra ver. E ela conhecia todo mundo, então quando os caras chegavam pra conversar com ela, chegavam com intimidade, sabe? Vem aqui e tal. Tanto que a gente tem uma foto com ela, né? A gente tirou uma foto com ela. E é o sujeito vestido de monstro, né? O bizarro é isso, né? É aquela coisa do quebrar a parede, né? O sujeito tira a cabeça de monstro, chega na menina e começa a falar, porque você não saiu comigo? Cigarro, né? E aí e tal. E é engraçado, os caras mais velhos, os caras com mais de 30 pra querer uma menininha de, sei lá, 22, 23, sabe? E o engraçado é que é o seguinte, os atores antigamente, os atores das séries do Jasper, do Changeman, do Flashman, eles eram obrigados a saber lutar, entendeu? O cara é obrigado a ter uma postura física bacana pra gravar cenas, porque é cansativo, entendeu? Eles iam lá da escola de dublês, né? Do Japan, né? Do Jack, né? isso. Do Japan Action direto Isso. pro seriado, entendeu? Então o cara virava um ator. Agora, nesse padrão atual, eles simplesmente contratam pelo rostinho, entendeu? Essa menina é bonitinha, põe ela aqui. Aquele lá é gatinho, vamos colocar ele lá, entendeu? Então os caras acabam virando esses personagens, mas eles recebem treinamento na hora, entendeu? Vão lá e fazem um bootcamp lá e aprendem a lutar na hora que eles precisam fazer as coisas. Mas eles não necessariamente são lutadores, entendeu? E isso é engraçado, porque nessa gravação você destoava mesmo, entendeu? Você percebia que o cara vestido de monstro era um cara que já tava com as marcas da vida, assim, sabe? Já tinha... Além, obviamente, da gravação, você foi no museu da Toei. Tem Isso até, eu queria saber, cara. tem até o vídeo. Mas aí tem muita foto, né? No link também do Flick tem uma pancada de foto. E tem umas fotos bem bacanas que você fez questão de fazer umas fotos bem de perto pra mostrar os zíperes mesmo das fantasias, onde o cara fechava a roupa e não sei o quê. Como é que é o museu? Eles têm um acervo bacana de tudo, assim. É um lugar que ele não é muito grande, ele não é enorme, não é um super museu gigantesco, mas ele tem tudo, tipo, tem um espacinho com as coisas todas socadas, vamos dizer assim, sabe? Chega num lugar que tá lá todos vários manequins vestidos com as roupas dos vermelhos. Todos os vermelhos, de todas as séries dos últimos, sei lá, 30 anos, eles estão lá. E aí você tem uma seção que só tem monstro, então as roupas dos monstros. Vestido de manequim, sim. No ano que eu fui, tinha a roupa de uma série de Kamen Riders. Os Kamen Riders novos tinham começado, sei lá, uns 4 anos antes, assim, sabe? Tipo, você tinha aquele trem do Decade, um pedaço do cenário, Nossa, sabe? O Mozart ficou doido agora. No do Denô. Do Denô. É o The-Line. Você tinha um pedaço do Denliner, o cara, e a roupa do boneco ali, e todos os outros em sequência. Você tem umas réplicas das cabeças dos robôs. Então, como é que os caras pilotavam? Sabe? Você entra lá dentro, você vê o volante, o controle, quando tem uma cabine realmente, porque às vezes os caras estão só em cima de uma bola, assim, fazendo jet. Na verdade, se chama Toei Studio Park. Esse parque, ele tem a parte que é um museu, e o resto é uma miniatura de uma cidade japonesa do século passado, assim. Que bacana, cara. Que loucura isso. Gravam uns filmes de época, samurai, nessa cidadezinha. O que é mais engraçado é que tem vários, nos últimos anos, tem vários seriados de Tokusatsu que foram gravados nessa cidadezinha. Se você for perceber, tipo, tem um filme que, sei lá, o Kamen Rider volta pro passado e encontra com samurai. Isso. É lá. Cidadezinha, entendeu? E é a mesma cidadezinha, né? Gente. Na época que eu fui ver essa gravação dos vilões, o Atari falou assim, se vocês quiserem ver a gravação dos atores, dos mocinhos, vocês vão ter que, tipo, colar no 5 da manhã, assim, sabe? Porque eles gravam quando o sol começa a nascer pra já pegar, pra gravar o máximo que eles puderem, com o mínimo de pessoas possível no lugar, entendeu? Tá. Pra não ter acúmulo de gente.
acordar super cedo, ir pra locação e ver os caras lá, entendeu? Uma dúvida minha, já que a gente falou dessa coisa de público e etc. É realmente um negócio que faz muito sucesso lá? Ou hoje em dia não faz tanto sucesso quanto já fez antes? Você diz o Tokusatsu. O Tokusatsu, em geral. Cara, é assim, no Japão, pelo menos o live action, ele é muito voltado pra criança, na verdade. Ele é no domingo às 7h30 da manhã. Quem que acorda domingo às 7h30 da manhã? Criança, entendeu? Você vai acordar? Uhum. Não que não tenha o adulto que gosta. Tanto que... Não, mas minha pergunta nem foi sobre essa, porque aqui os dois malucos têm total consciência de que as coisas que eles falam é pra criança, eles têm essa noção, eles não são malucos. Eu falo mesmo em relação às crianças mesmo, se é um negócio que a criançada realmente assiste, ou se hoje em dia não tem essa força toda. Tem sim. Vamos dizer, um programa matinal que é muito visto, assim. Tanto que não acabou até hoje, né? Uma coisa que eu acho engraçada, cara, que é depois que teve aquele negócio do tsunami, do terremoto, de Fukushima e tal, eu lembro que eu tava lendo o Twitter das pessoas que estavam no Japão. Eu tinha muitos amigos e tal. Tem alguns cantores, algumas pessoas famosas que estavam lá, que eu seguia no Twitter, eu comecei a ler. Eu lembro que tem uma banda que o cara tem um filho. O cara tava falando assim, nossa, meu filho veio me perguntar por que Aí não lembro o nome da série na época, cara. Mas Gokaiger. Por que o Gokaiger não foi lá? Olha que foda isso. Cara, então tem muito impacto para as crianças, então. Se tem esse herói que defende o Japão, por que eles não foram lá resolver isso, sabe? E foi engraçado o cara escrever isso num tweet, sabe? Ele fala assim, meu filho veio me perguntar hoje, eu não sabia o que responder. Teve a questão dos otakus, cara. Você teve contato com o otaku daqueles hardcore, que não sai de casa e etc. por lá? O pesado, né? O pesado, ou conhece casos extremos desse tipo de coisa? Porque isso é um negócio que choca a gente ainda, né? Então, cara, quando eu fui pra Akihabara pela primeira vez, pelas 10 vezes que eu fui no começo, eu não conseguia ver que aquilo lá tinha otaku, que aquela sex shop era um negócio bizarro no meio do... Eu olhava e falava assim, isso aqui deve ser o Japão é assim, as pessoas são desse jeito. E eu tinha amigos que não iam comigo. Eu falava assim, vou pra Akihabara, beleza, boa sorte. Tipo, desse jeito, assim, sabe? Eu falava, por quê? Tal, não, isso é uma coisa que tem que ser japonês pra entender. As pessoas têm preconceito, entendeu? E eu não sabia, eu ia, me divertia pra caramba, comprava um monte de brinquedo, bonequinho, caramba, voltava pra casa com um saco cheio de brinquedo, olhava pra minha cara e falava, o estrangeiro tá louco, né? É um negócio mal visto pelo pessoal em geral, então? Da segunda vez que eu fiquei morando com a minha namorada lá, a minha namorada não ia, velho. De jeito nenhum. Que Olha coisa, só, cara. Não sabia disso. Pensei que era uma coisa tipo liberdade pra gente. Então não é. E aí que tá. Ela falava pra mim, porque você não consegue ver, as pessoas são estranhas. Aí assim, eu comecei a tentar ver pelo espectro que ela via. E aí assim, eu comecei a ver, por exemplo, as pessoas andando sempre com a mesma roupa, ou com a mesma mochila, que a ideia que eles têm lá é que é o seguinte, o otaku, ele trabalha. Só que a grana que ele ganha, ele gasta com uma coisa que é absurda, entendeu? Tipo, ele compra 1 milhão de bonequinhos, ele tem uma boneca inflável, onde ele gosta de comer, porque ele não tem namorado, entendeu? Ele gosta de coisas absurdas, ele compra um travesseiro em forma de boneca pra ele dormir abraçado, você vai na casa do cara, é um monte de brinquedo lá. O otaku lá é uma coisa mais ampla, né? Pra falar de uma mania que o cara tem de alguma coisa bizarra, ou não só bizarra, qualquer mania que o cara tem de colecionar. E você vê isso, pra quem assistiu Akihabara, a gente consegue ver isso perfeitamente, que o personagem principal, ele é um otaku. E no primeiro episódio ele quer comprar um robô, ele vê o salário dele, vê que ele vai conta o salário dele, e ele pega o salário dele, ele fica em dúvida se ele compra o robô dos Flashman ou se é a boneca do anime. Aí ele prefere comprar a boneca porque a boneca é edição de colecionador, não vai fazer mais. Essa imagem da série é uma imagem que existe, então. Existe. O conceito dos japoneses parte do princípio de que, primeiro, que esse cara não quer crescer. Segundo, que esse cara não usa o dinheiro dele pra ajudar a sociedade, entendeu? Olha só. É engraçado isso, é uma visão do tipo, no Japão a taxa de natalidade tá caindo porque as pessoas não estão casando. E você é um cara que vai casar, porque você gasta dinheiro comprando boneca e brinquedo, sabe? Quando o japonês fala que o fulano de tal é otaku, ele não tá considerando as pessoas que vão lá e compram um brinquedinho de vez em quando, não é isso. Ele tá considerando só a pessoa que, cara... Não está contribuindo pra sociedade. A palavra otaku é casa, né, em japonês. Sabe assim, a palavra otaku é um jeito polido de falar casa. Porque é um cara que ele não sai de casa. Cara que não, na verdade, socialmente, o cara tá pouco se ferrando pras coisas fora. Entendeu? Desde que eu tenha o que eu quero, se vai acontecer alguma coisa fora da minha casa, eu quero que se dane, entendeu?
essa postura, que é a postura que os japoneses não aprovam. É que não é, por exemplo, a gente tem o conceito de nerd pra gente, é diferente, entendeu? Ah, o nerd é um cara que é formado em engenharia, que é inteligente pra caramba. Ele é tão inteligente que ele chega a ser estranho em determinados momentos. É coisa pra gente falar sobre Japão, cara. Quero agradecer muito ao Renato pela paciência e por ter topado gravar com a gente. Cara, brigadão. Obrigado ao Landucci também, que foi por causa do Landucci que a gente acabou conhecendo o Renato. Obrigado pros dois por terem vindo. Já fica aqui o convite pra gente falar mais vezes sobre o Japão, Renato. Espero que você apareça aí de novo. Espero que tenha gostado de gravar também. Eu agradeço, cara. Gostei. Falei demais, na verdade. Não, ótimo. Era isso que a gente queria. Queria aproveitar e falar, Renato. Eu sei que você tem um videocast, cara, e sei lá, deixar aí o contato pra quem quiser seguir as coisas que você faz, onde que a gente acha você, além do videocast, que mais? Tem um blog que eu atualizava ele muito mais antes, eu atualizo ele um pouco menos agora, que é um blog que é cultura japonesa, mas ele não é de cultura japonesa, e ele também não é de anime, mangá e tokusatsu exatamente, entendeu? Ele é uma... Na verdade, o site sou eu, assim. É o que eu acho que me dá uma brisa e eu falo, não, tem que escrever sobre isso. O site se chama Penpas. P-N-P-A-S. Tem um significado isso? Então, na verdade, os cantores japoneses chamam de Pen. Viram uma Ricardo me chamava de Penpas, vem aqui. Saquei. Nesse blog eu geralmente concentro tudo que eu faço. Eu tenho Twitter, @Penpas também. Eu tenho o YouTube, o canal do YouTube que também é Penpas, entendeu? Então você vai achar tudo praticamente procurando essa palavra no search aí do Google, você já vai achar. Beleza. Só pra exemplificar, o último post que eu coloquei lá no Penpas, ele tá falando chama assim, a Yakuza não se livra dos corpos, ela os queima, sabe assim, é uma coisa assim, o título. O Yakuza, né, um membro da máfia japonesa, ele deu uma entrevista pra uma revista de fofoca, dizendo que, na verdade, os corpos que estavam aparecendo numa região lá determinada do Japão não eram dele, entendeu? Tipo, eu não tô matando as pessoas jogando aí. Olha porque isso. Ele falou assim, o membro da gangue, da máfia de verdade, ele pega o corpo, ele joga dentro de uma mistura, esquentado a 3.000 graus Celsius, uma mistura de piche com carvão, e depois usam o piche pra pavimentar a rua. Nossa! Sensacional, depois de filme, cara. Sensacional. Você pavimenta a rua, todos os trechos, seria o DNA, ou qualquer coisa, some, entendeu? Então ele falou assim, a gente faz isso. E pra fazer essa mecânica, a gente primeiro desfaz o corpo, e aí depois a gente entrega pra uma empreiteira que pavimenta a rua. Tipo, A empreiteira sabe dessa história? Ele falou que eles têm lá uma empreiteira que eles pagam uma grana, a empreiteira ganha essa grana e a empreiteira... Minha nossa senhora. Esse país é completamente maluco. É o nosso Japão. Tipo, me manda um asfalto aí que eu vou asfaltar a rua. Aí vem a matéria e ele asfalta. Cara, é um negócio muito louco. O que é mais legal é que o cara fez esse depoimento por uma revista de fofoca. É praticamente um outro podcast, entendeu? Porque falar de máfia no Japão é você falar de uma coisa que tá enraizada na sociedade, cara. Cara, aproveitar que o Mozart tá gravando, você já está convidado pra isso, a gente nem vai aceitar o não como resposta. Já que a gente falou, o tema foi a sua viagem, as suas viagens, as suas impressões, eu acho legal, pra gente encerrar, dar uma dica de um lugar diferente, fora o óbvio, para as pessoas visitarem, e um lugar para as pessoas evitarem de todo jeito aparecerem. Cara, um lugar que eu gostei pra caramba. Nossa, é difícil, cara. Eu gostei tanto de tudo, assim, que eu acho difícil falar uma coisa. Posso falar uma pela curiosidade. Quando eu tava no Japão, eu comprei um bilhete de trem. Então, você compra no país onde você tá, e aí você vai pro Japão. Esse bilhete de trem, ele te dá 7, 15 ou 20 dias de trem de graça. Que bacana. Os trens bala, entendeu? Então, se você for viajar pagando as passagens de trem, você tá ferrado. Você vai gastar R$1 milhão pra viajar de um trecho pro outro. Se você usar esse bilhete de trem que você compra no Brasil para usar no Japão, ele te deixa usar um período de graça. Então você usa os trens bala e todos os outros trens dentro das cidades onde você tá. Então o que eu fazia? Eu entrava no trem bala às 6 da manhã e falava assim, vou sair às 6 da tarde, não sei onde eu vou parar. Conheci vários lugares assim, eu conheci Kyoto, eu conheci Osaka, eu conheci Hiroshima, tudo desse jeito, entendeu? Então, se for fazer uma coisa legal pra caramba, eu te recomendo ter esse bilhete de trem, esse bilhete que você compra no Brasil pra usar no Japão, pra visitar os lugares que você tiver na telha, assim, sabe? Tipo, cara, é um lugar pra evitar, velho. Akihabara, pronto. Não, tá louco? É o primeiro lugar que eu vou, cara. Akihabara, os caras vão adorar, cara. Fiz essa viagem, meio que foi uma viagem do tipo, eu não tenho grana, eu não tenho onde morar, então eu vou ter que, sabe, essa viagem pra você crescer. Eu ia e topava tudo, entendeu? Comer sashimi de carne e cavalo, não sei o que, então eu não tinha muito, não, sabe? Não quero, não vou, sabe? Agora eu posso falar uma coisa que você pode evitar de comer, isso eu posso. Isso deve ter uma coleção de coisas, não coma isso. Eu detesto que os japoneses adoram, que é natto.
É uma feijão, sabe? Um caroço de soja que ele é podre, entendeu? Tipo, eles deixam apodrecer esse negócio e aí eles colocam em cima do arroz, misturam e comem. E é tipo um feijão lá em cima do fogão lá, apodrecer, e aí você comeu o negócio. Esse negócio, cara, parece que tá comendo uma meleca de nariz gigante e fedida, tá ligado? Bom. Landucci. Pô, cara, foi muito bacana falar. Eu tirei várias dúvidas. Vocês sabem que eu sou um grande fã do Japão, apesar de ter feito várias brincadeiras a respeito. Eu gosto muito, gosto da cultura, leio bastante a respeito, gosto muito da produção cultural, não só de tokusatsu e de anime, vocês sabem, de filmes, etc. Sou muito fã disso tudo. Conheço o Renato já há um tempo e por isso achei bacana ele participar, porque ele não é um cara que conhece de ler, ele é um cara que conhece de estar lá. Isso. E isso é uma diferença muito grande, o sujeito que chega e fala, não, isso é assim porque eu vi lá acontecendo. Então isso sempre é muito bacana. E vocês sabem que vocês podem contar comigo sempre que for necessário pra gente falar umas bobagens aí, ser gravado e passar uma vergonha em público. Muito bem. Patrão, encerra? Então, muito obrigado aí, Renato, mais uma vez. Já fica estendido aí o convite para próximos casts. Ouvi boatos que o Renato vai largar o Pempas e passar a escrever pro Senpu, cara, mas aí eu já não sei se... Mas mesmo no Pempas eu escrevo muito raramente, cara. Tipo, eu coloco um post por mês. O cara é muito ocupado, você não sabe o que o cara faz. Se você souber o que o cara faz, você vai falar, porra, aí sim. Mas então, muito obrigado e até a próxima. Opa, valeu, brigadão, gente. Até a próxima, pessoal. Fiquem com nada, né? A gente acabou o cast. Vai terminar assim.